No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Comigo aqui no estúdio, ex-vereador, ex-deputado, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, ex-prefeito Elay Pietá. Ex-futuro prefeito. Ex-futuro prefeito. Bom dia, Elay. Bom dia, Pedro. Bom dia quem está nos assistindo. Pedro, estou à tua disposição, meu. Bom, é lógico que o resultado não foi o que o senhor gostaria, mas como é que o senhor recebeu o resultado das eleições? Pedro, uma diferença em relação a 2016, porque eu fui candidato, eu tive o dobro de votos, em relação a 2016, e realizei o ideal que eu queria, no segundo turno, uma ampla coligação, uma ampla aliança, que vai ter consequências agora. Vai ter consequências, porque nem todo mundo vai aderir ao canto da sereia, porque nós vamos enfrentar momentos dramáticos na cidade de Guarulhos, porque o atual governo comprometeu as finanças agora para se reeleger, mais ou menos como fez o Almeida em 2012. E nós vamos ter problemas grandes na área da saúde, porque nesse ano a Prefeitura recebeu 150 milhões de reais, assim, uns 14% dos gastos da saúde, recebeu por causa da pandemia do governo federal e estadual. E o ano que vem não tem isso, E como há um recrudescimento da pandemia, termina repercutindo, infelizmente, sobre a saúde e sobre a economia. Então, e o fruto da venda da Sabesp acabou, foi usado em pôr asfalto sobre asfalto, sem enfrentar nenhum dos grandes problemas estruturais da cidade. Então, nós vamos ter o problema do desemprego e da dificuldade das micro e pequenas empresas. Então, nós vamos ter momentos dramáticos e nós vamos estar aí na luta para que aqueles setores mais prejudicados tenham socorro do governo municipal. Deixa eu entender, o prefeito Guti não vai mais poder alegar que herdou uma dívida bilionária do governo Almeida? Não, agora o governo anterior é o dele. Então ele herdou dele mesmo. Claro. Aliás, esse negócio da dívida, Pedro, é uma lenda, Porque, veja, o Guarulhos tinha 3 grandes instituições no município de Guarulhos. A prefeitura, com seus 20 mil funcionários, a ProGuaru com seus 4 mil e tantos funcionários, e o SAAI com seus 1.500 funcionários. Eram 3 grandes, eu diria, o município tinha 3 grandes empresas, se a gente fosse dizer. Uma delas foi entregue por um preço que o credor julgava que era a dívida. Porque, na verdade, o credor Sabesp dizia: você me deve 3,8 bi. Mas, na verdade, durante o próprio governo Almeida, as negociações estavam levando a fazer um acordo por 1,8 bi e buscar fazer uma empresa conjunta. Então, é o seguinte, a prefeitura entregou o SAAI, que é um patrimônio de 53 anos da cidade de Guarulhos, construído ao longo de todos esses governos, entregou por um preço que o credor... É como se você tivesse obtido um empréstimo no agiota, e você paga
pelo valor que o agiota acha que você tem que pagar. Na verdade, faltou um espírito de defesa do patrimônio municipal, que podia ter feito um acordo em torno de 1,8 bi quando entregou por 3,8 bi, que era a versão do credor. Você nunca deve trabalhar com a versão do credor. Mesmo nas dívidas que as empresas têm com bancos, Sim. há uma renegociação. Quando os governos estaduais fizeram a renegociação com o governo federal das dívidas, ainda no período do Fernando Henrique Cardoso, os governos estaduais conseguiram abater muito da dívida para fazer o acordo com o governo federal e alongar o pagamento. O Guti simplesmente entregou o patrimônio na versão do credor, né? Coisa que eu diria, um desmazelo em relação ao patrimônio municipal. Um patrimônio que é de todo o sistema que está por baixo da terra, aqui, de adutoras, de ligações de água, o patrimônio dos reservatórios, o patrimônio todo, tudo aquilo que foi construído ao longo de mais de 50 anos foi entregue por um preço exorbitante, fruto... E ninguém pode questionar, prefeito? Hã? E ninguém pode questionar? Pode ser questionável. Ou deveria ser, né? Mas o problema é o seguinte, se você, digamos, se você tivesse 3 casas, né, três imóveis, né, e você entrega um deles, né, digamos que o teu imóvel vale a R$400 mil, e você, digamos, tem uma dívida de 180 mil, você entrega o imóvel de 400 mil, é a tua vontade, você entregou. Bom, eu acho que deveria, então, haver um questionamento jurídico sobre isso. É possível. Vamos estudar essa questão, porque, na verdade, é o seguinte, a Sabesp é uma empresa majoritária do governo de São Paulo, mas tem as ações na Bolsa de Nova York e tal. Então, na verdade, ela é uma empresa que tenta ir monopolizando todo o abastecimento de água no estado de São Paulo inteiro. Claro, ela quer crescer. Mas ela tem uma expertise, né? Sim, reconhecida. Ela é produtora de água, né? Agora, na época em que eu fui prefeito, nós tentamos ampliar a produção local de água, né? Eu, quando peguei 5% apenas da água consumida em Guarulhos, era produzida aqui, pelo SAI. Aí, quando eu terminei minha gestão, era 13% da água era produzida aqui. E o resto era comprado por atacado da Sabesp. E aí a Sabesp é o seguinte, ela é atacadista, ela entregava quanto ela queria, né? Agora que ela é varejista, né, ela entrega mais água porque é ela mesma que lucra. Sim. Agora, já ouvi rumores, prefeito Pietá, que talvez a Proguaru, se discute se a Proguaru deve permanecer ou não. Pois pelo que o Guti fez com a Sabesp, com a SAI, ele pode fazer porque, como eu te falei, Guarulhos o município tem 3 grandes empresas. A prefeitura, se fôssemos chamar de empresas, a Proguaru e tinha o SAI. A Proguaru é uma empresa, né, de economia mista. É uma empresa, 99,9% do capital da prefeitura. Exato. Né? Agora, seria lamentável que entregasse a Proguaru. Sabe por quê? Porque o município vai perdendo a capacidade de gestão daquilo que interessa aos seus habitantes. Por exemplo, o município já não tem mais a gestão da água. Então, agora não é mais aqui que se reclama. Agora tem que reclamar lá na sede da Sabesp, em Pinheiros, em São Paulo. Entende?
E você vai reclamar para uma empresa que administra água em 358 municípios, né? E na capital, etc. Todo. Então, antigamente a reclamação se fazia em casa, agora se faz lá distante, né? Então, a Proguaru, ela precisa ficar com o município de Guarulhos, porque eu me lembro o quanto nós resolvíamos problemas com a Proguaru. Por exemplo, se uma empreiteira parava de construir uma escola, nós colocávamos a Proguaru para concluir, né? O asfaltamento de ruas e tal. Então, você não pode depender apenas do capital privado, né? E por isso é que... Mas a Proguaru não enfraquece a Secretaria de Obras e Serviços Públicos? Não importa. As estatais, e a Proguaru é uma estatal, né? Elas são super importantes, né? Porque quando o setor privado não funciona bem, você tem um instrumento que é o estatal, né? Por isso que tem que manter. A maior parte das obras são feitas por empresas privadas, mas você tem a própria empresa. Por isso que também é o seguinte, ó, o setor público, ele tem que ter o know-how próprio, a expertise própria, inclusive para controlar o setor privado que trabalha para o setor público. Então, quando você entrega tudo, por exemplo, o Guti entregou os hospitais todos, né? O que acontece? Você perde aquela expertise, aquele conhecimento e tal, né? Agora veja, Pedro, se você olhar de longe os vários governos, né, o que caracterizou o governo do Guti, né? Além da entrega do SAI para a Sabesp, né? Por exemplo, os céus eram do governo do Almeida, né? Sim, ele foram disse só que iria concluídos. finalizar. Sim, mas não foi invenção do governo Guti. E as UPAs, né? As UPAs já eram do governo Almeida, estavam foram prontas. concluídas, né? Estavam prontas, fazê-las funcionar. Sim. Então, O senhor acha que ele não tem uma marca própria, é isso? não tem inovação, né? E qual foi o que ele fez no ano final do governo? Asfalto em cima de asfalto onde já existia. Não resolveu nenhum grande problema de engarrafamento da cidade. Então, se você pega... você põe asfalto em cima do asfalto, fica bonito, fica bom, mas o engarrafamento fica igual, né? Então, não houve nenhuma inovação. Agora, se você pegar, por exemplo, por que o Tomeu é considerado um bom prefeito de Guarulhos? Ele avançou muito na periferia, né? Muito, asfaltou enormemente na periferia, né? Então, ele foi um governo realizador de obras. Sim. Né? Por que o próprio o primeiro Nef Tales, foi muito bem avaliado? Porque ele asfaltou as grandes avenidas. E iluminou muito também, né? E o Bosque Maia, por exemplo. Iluminou muito também a cidade. E, bom, por que eu fui considerado um bom prefeito? Porque eu criei um sistema de creches que não existia, creches públicas, um sistema de ensino fundamental. Na minha época veio a Universidade Federal, a FATEC, o Instituto Federal. O Fácil. O Fácil e implantei o Adamastor na área da cultura. Restaurante popular. Restaurantes populares, aqueles grandes programas sociais, etc., né? O que caracterizou o governo Almeida, embora seja mal avaliado pela população? O bilhete único, né, que foi a integração do sistema municipal. Eu tenho dúvida se foi uma boa ideia ou não. Mas foi uma ideia. Foi. Implementada. E os céus. Né? Talvez um número exagerado também. Então é o seguinte, o que caracterizou o governo Guti? A entrega do SAI. Mas eu acho que a Sabesp é salutar para a cidade, prefeito. Eu não entregaria, viu? Eu faria uma empresa mista.
Uma empresa mista. Eu não vou discordar do senhor, não sei se o... Sabe por quê? Questão Numa empresa mista, você tem uma parte do controle, né? Mas a Sabesp é mais capacitada para abastecer e tratar o esgoto. Só que você perde o controle. E aí, quando vem a tarifa, já não é mais você que... Já não reclama mais na prefeitura, né? Tem que reclamar lá na grande Mas o nosso empresa. tratamento de esgoto era pífio, né? Ah, sim, sim. Aliás, uma outra marca do governo Almeida foi o tratamento, o início do tratamento de esgotos, né? Que foi viabilizado quando eu era prefeito, porque a gente conseguiu equacionar as dívidas com bancos que haviam sido feitas na segunda administração do NEF, né? Banco Pontual, Banco Chaincuri e Banco tal. Santos. E aí a gente readquiriu a capacidade de obter empréstimos. Mas isso só consegui lá por 2006, mais ou menos. E aí nós, então, obtivemos os empréstimos para fazer as estações de tratamento de esgotos, né? Que começaram a ser implementados no governo do Almeida. Me permita, muitas pessoas pediram uma pergunta. O senhor está com 76 anos, né? 76. Está saudável, visivelmente. O senhor pretende se aposentar da política ou pretende continuar na política? Eu falei aqui para o Virgílio que eu só vou descansar na vida eterna. Continua, então, na política? É claro, né? Possível candidato a Olha, deputado? não, Isso não. Eleição é muito, né, é muito difícil, né? Principalmente quem não tem dinheiro, como eu, né? Que sou aposentado no INSS, então, e que não tenho propriedades para vender para fazer campanha. Então, é o seguinte, eu continuo super ativo, né, nas questões, né? Não preciso estar exercendo cargos. O que eu vou fazer é buscar, eu diria, duas coisas principalmente, né? Eu vou participar de um movimento para que o Guti, né, realize promessas que ele fez. Vai cobrá-lo? Ah, claro, né? Afinal, se ele se comprometeu com o povo, as coisas boas que ele... Porque normalmente político não promete coisas ruins, né? O senhor seria um bom presidente do PT, hein? Hã? O senhor seria um bom presidente. Não, sabe por que não? Porque a diferença é que a gente constituiu uma ampla aliança. Né? A rede e a Então, solidariedade? Não só a rede e solidariedade, no segundo turno. No tá. primeiro turno, rede e solidariedade. Portanto, não era mais o PT isolado. Tá. Né? Depois, o PV com o Jovino. PDT? Né? O PDT com a candidata a prefeita Sandra Santos. O PSOL com a candidata a prefeita Simone Carleto. O PCdoB com o candidato a prefeito Auriel Brito. Nós tivemos o apoio da Democracia Cristã, o apoio do PP, Partido Progressista, e, indiretamente, o apoio do PSDB, do DEM e do PTB. A Franco Correia. E o PTB do Wagner Freitas. Então, veja que... qual é meu papel agora? Meu papel não é querer ser presidente do PT, né? O meu papel é querer continuar articulando essa ampla frente, essa ampla aliança, né? Entendi. Então, portanto, e veja, eu tive os votos do PT, é claro, né? Mas eu tive votos de quem não é do PT. Então, eu sou fiel, né, tanto aos votos que tive dos que são simpatizantes do meu partido, quanto aos votos que eu tive dos que não simpatizam com o meu partido. Então, o meu papel é outro, não é um papel partidário, é um papel social, é o papel da sociedade toda. E de Guarulhos, né, porque o meu vínculo é um vínculo local, né? É como, digamos,
se é um vereador eleito pela região dos Pimentas, o vínculo dele é principalmente com Pimentas, né? O meu vínculo é com a cidade de Guarulhos, lá do Álamo até a Vila Galvão, até a Ponte Grande, até a ponta lá da Vilani, Jardim Jaci. Eu gostaria da sua opinião sobre o secretariado do prefeito Guti. Mas eu não sei qual é o novo secretariado dele. Não, eu digo o atual. Ah, do atual? Na verdade, o Guti, ele só conseguiu, digamos, alguma articulação assim melhor quando ele pegou gente do Almeida, né? Entende? Não pegou? Por exemplo, o americano, o que era? O americano foi uma pessoa que participou do governo Almeida e tal, né? Então... O americano é da escola do Paulo Roberto, né? Lá atrás. Sim, sim. É da política mais antiga. Vem da época do Tomeu. Então, o Paulo Carvalho também, né? Mas, viu, eu liguei pro Guti. Conversar. O senhor o parabenizou? Sim, eu disse para ele o seguinte: olha, Guti, reconheço o resultado, você é o prefeito eleito, né? Minha tarefa, quer dizer, é batalhar para que você realize as coisas que você prometeu como coisas boas, né? Vou continuar batalhando pelas coisas com as quais eu me comprometi, porque afinal eu tive 42% bem votado dos que se pronunciaram sobre quem deveria ser prefeito, né? Agora teve toda aquela turma que não foi votar, né, que é a chamada abstenção, né? E 23. Teve a turma do nulo e do branco, que disseram, ó, nenhum desses dois aí. 38%. Né? Mas eu represento os 42% que resolveram escolher. Então, eu não os abandonarei, né? Tá certo. Portanto, por isso que eu não penduro as chuteiras, não. Mas não disputa mais eleições. Bom, eu estou com 76 anos, né? Não sei qual é meu prazo de validade, Pedro. Ninguém sabe, né? Mas eu estou bem de saúde, viu? Graças a Deus. E, driblei essa Covid, pelo menos, né? E olha que o pessoal dizia no início da campanha, Eloy, né? Fique apenas em cima de um carro de som, etc. Né? Eu não aguentava, eu descia, aí o pessoal me abraçava. Eu me sinto bem assim, né? E consegui evitar, mas eu estou preocupado, viu, Pedro, com a reincidência da Covid. Todos nós, né? Não é uma preocupação pessoal minha, sim, né? Na sociedade. Aliás, o Valdir Carleto me fez uma pergunta naquele debate. Aliás, você não participou, não, né, Pedro? Mas como não me cabe te fazer pergunta, é você que me faz as perguntas. Qual foi a pergunta do Carleto? A pergunta do Carleto disse: Eloy, você é de grupo de risco, né? E ele também. Mas aí ele que perguntava, né? Você é de grupo de risco. Se você for prefeito, como é que você vai administrar a questão da Covid sendo de grupo de risco? Eu falei, vou arriscar. Eu vou arriscar como... Como o Bruno Covas arriscou também. Como os médicos arriscam, né? Como as enfermeiras e os enfermeiros arriscam, né? O Bruno Covas foi o maior exemplo disso, que ele contraiu a Covid. Sim, sim. Quem se expõe como governo... Lógico. Eu falei pro Valdir, quando dava inundação, eu ia lá na inundação. Eu me arriscava também de pegar leptospirose, mas eu me arriscava, né? Tá certo. Então, mas aí. Obrigado pelo prefeito Eloy Pietá. Eu vou até aqui registrar que eu sempre considerei o senhor um bom prefeito. O senhor foi um bom prefeito em Guarulhos, viu? Então fica essa minha opinião registrada. Eu fui dedicado
Né? Foi um bom Mas não é só isso, Pedro. A gente tem que ter uma visão da cidade. Né? Por exemplo, quais são os principais problemas hoje de Guarulhos? Né? O principal problema é o sistema de saúde, evidentemente. Né? E para recuperar o sistema de saúde, não é uma faculdade de pedagogia que o prefeito quer fazer, né? São faculdades de medicina, né? Porque a ausência, a falta de médicos é um problema generalizado que se repercute principalmente nas periferias. Tem que ser uma faculdade pública, né, prefeito? Sim, uma faculdade pública. Né? E segundo lugar, a questão dos exames precisa ter uma central de diagnósticos aqui na cidade e tal, porque uma espécie de Proguaru da saúde. Né? Que aquilo que o setor privado não faz, você possa fazer. E, então, segundo o grande problema da cidade, ele está na área da educação ainda, viu? Porque com o avanço da tecnologia, por exemplo, se fala, vamos fazer todas as escolas em tempo integral. Eu diria que a forma hoje do tempo integral é a parte presencial e a parte virtual. Né? Aí dá o tempo integral. E justamente o que está faltando é a parte virtual. Né? É a parte à distância que complementa o presencial. Jamais só a distância. Você tem que ter o presencial complementado. Eu sou professor e eu sei, já dei aula presencial e dei aula à distância. Né? A presencial é mais rica, você vê o aluno, você sente se ele está aprendendo ou não está aprendendo. E tem a vida coletiva, que é super, super importante. Socializado. Na área da educação. Outro imenso problema da cidade é a questão infraestrutural. Né? É a questão do Guarulhos vai se engarrafando cada vez mais. Né? As ruas do mesmo tamanho e a cidade crescendo. Né? E, então, as grandes obras infraestruturais, elas são um gargalo da cidade. E outro grande problema é a questão habitacional, porque o mais caro numa família é a moradia. Né? Vide, por exemplo, pessoa que ganha um salário mínimo e paga R$600 de aluguel. Né? Então, o que me angustia é que esses grandes problemas, eles não estão sendo enfrentados. Bom, o senhor será chamado para opinar em momentos decisivos da cidade aqui. Okay? Eu estou à disposição. Inclusive, se o Guti quiser que eu dê opinião, eu dou opinião, meu. Não duvido. Obrigado pela presença, prefeito Pieter. Tá bom, obrigado, Pedro, e parabéns sempre pela tua comportamento democrático. Obrigado. Obrigado a você também que nos assistiu. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência e até amanhã, às 7 horas, se Deus quiser. Até lá.